Existe uma ideia perigosa circulando por aí. Quando o assunto é testosterona, quanto mais alto, melhor. Isso não é medicina, é tiro no seu pé. A testosterona tem um papel importante no corpo. Ela pode ter relação com libido, massa muscular, disposição, força, humor, energia, performance. Mas empurrar o número dela para cima, sem critério, sem diagnóstico e sem acompanhamento médico, não significa saúde. Pode significar risco. O objetivo de uma reposição hormonal bem indicada não é transformar o exame num troféu, é tratar uma deficiência real com sintomas, através de um exame, através de um contexto com segurança. Então, se você acredita que a testosterona alta sempre é um sinônimo de performance, esse vídeo é para você ajustar hoje essa conversa. Nos últimos anos, a testosterona virou um dos temas mais comentados quando se fala de performance, estética, libido, energia, emagrecimento e ganho de massa muscular. Isso não aconteceu por acaso. Muitos homens sentem queda de disposição, perda de força, percebem piora no libido, têm mais dificuldade para ganhar massa muscular, sentem mais cansaço. Existe um sintoma muito pontual que se chama névoa mental, perda da autoridade, aumento da sua ansiedade, perda da motivação e começam a buscar uma explicação do outro lado. Muitas mulheres também passaram a ouvir falar de testosterona, como se ela fosse uma solução para energia, libido, humor, composição corporal e até rejuvenescimento. O problema é que quando um assunto vira desejo, ele também vira mercado. E quando vira mercado, muita gente começa a vender solução antes de fazer um diagnóstico. E é aí que mora o perigo. A testosterona é importante, mas a testosterona não é um sinônimo automático de um superpoder. Ter testosterona adequada pode ser relevante para várias funções do seu corpo, mas isso não significa que aumentar a testosterona acima do necessário vai deixar alguém mais saudável. Existe uma grande diferença nisso, entre corrigir uma deficiência e buscar performance a qualquer custo. Uma coisa é um paciente com sintomas, exames compatíveis, histórico bem avaliado e indicação médica precisa. Outra coisa é uma pessoa querendo empurrar o número de um exame para cima, porque viu alguém falando que isso melhora tudo. O corpo não funciona no pensamento de se pouco é ruim e muito é ótimo. O hormônio precisa estar equilibrado, precisa ter contexto, precisa ter indicação. Um erro muito comum é olhar apenas para a testosterona como se fosse um número no exame. A pessoa vê um valor, compara com outra pessoa, procura referência na internet, joga no chat GPT e já conclui que precisa aumentar. Mas o exame não pode ser interpretado isoladamente. É preciso olhar para sintomas. Não é feito por IA, gente. O médico aqui sou eu. Quantas vezes você joga um exame na inteligência artificial, ele te dá lá risco de câncer, risco de infarto, precisa repor, não precisa. Quando a gente fala de reposição de testosterona, o fundamental sempre é avaliar histórico, idade, possíveis causas dessa deficiência, os pilares da vida saudável, como sono, controle do estresse, se está sedentário, se está fazendo atividade física, como está a composição corporal desse paciente, se ele está com excesso de gordura, se ele não está, se ele está usando algum tipo de medicamento, se ele consome álcool com frequência, alimentação, doenças associadas e outros marcadores hormonais e metabólicos. Às vezes, o paciente tem sintomas, mas a causa principal não é a testosterona. Pode ser o sono ruim, pode ser estresse crônico, pode ser o excesso de peso, pode ser resistência insulínica e até o sedentarismo. Então, antes de culpar a testosterona, é preciso entender o corpo como um todo. Reposição hormonal pode fazer sentido quando existe indicação. E indicação não é desejo, indicação não é moda, indicação não é apenas querer mais energia, mais libido ou mais massa muscular. No caso dos homens, por exemplo, a reposição de testosterona costuma ser considerada quando existe um quadro compatível com deficiência hormonal, sintomas presentes e exames laboratoriais confirmando aquela alteração. Ou seja, não é só sentir cansaço, não é só querer performar melhor, não é só achar que está envelhecendo, é preciso investigar, é preciso repetir exames quando necessário, é preciso avaliar riscos, é preciso entender causas reversíveis, é preciso acompanhamento médico. Reposição hormonal é séria, não começa com uma ampola, não começa pegando o Paraguai, não começa pegando com o Joãozinho da esquina, você tem que ter critério
quando se fala de reposição hormonal. Agora vamos a um ponto central. Testosterona alta demais também pode ser um problema? Eu digo uma coisa, quase sempre é um problema. Principalmente quando esse aumento acontece sem critério, sem indicação ou com uso abusivo. Vou te dar um dado muito interessante aqui. Quanto maior o número da sua testosterona no exame, maior o seu risco cardiovascular de desenvolver uma doença que se chama cardiomiopatia hipertrófica, que aumenta a sua chance de morrer de repente, que é a morte súbita. Então é muito importante você fazer um acompanhamento médico periódico com o cardiologista quando você está repondo testosterona. Outros sintomas importantes também de testosterona alta é piora da apneia do sono, aumento do hematócrito, que é um marcador relacionado à concentração de células vermelhas no seu sangue, alterações na fertilidade, supressão natural da própria produção da testosterona e, dependendo do contexto, preocupações cardiovasculares, igual eu acabei de te citar. Isso não significa demonizar a testosterona, significa parar de tratar o hormônio como se fosse um suplemento de academia. O hormônio mexe com sistemas importantes do nosso corpo, por isso precisa de responsabilidade. Nas mulheres, por exemplo, essa conversa exige ainda mais cuidado. Nos últimos anos, a testosterona passou a ser divulgada para mulheres como a solução do libido, da falta de energia, do emagrecimento, do ganho de massa muscular, para melhorar o humor e até para rejuvenescer. Só que esse uso não pode ser banalizado dessa forma. Existem situações específicas em que a testosterona pode ser discutida para mulheres, mas isso precisa ser feito com muito critério, dose adequada, indicação clara e acompanhamento médico preciso. O risco de usar sem indicação é transformar uma ferramenta médica em promessa estética. E aí pode aparecer alguns efeitos indesejáveis, como acne, aumento da oleosidade, alterações de pelo, alterações de voz, queda de cabelo, mudança de humor e outros efeitos que podem ser difíceis de reverter, dependendo do caso. Por isso, testosterona em mulher não deveria ser tratado como uma tendência estética, deveria ser tratado como medicina de verdade. Eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. O problema não é a testosterona, o problema é a banalização. A testosterona pode ser muito importante quando existe uma deficiência real e quando o tratamento é bem conduzido. O problema é quando ela vira uma resposta para tudo, aí perde todo o sentido. E quando perde o sentido, essa lógica é perigosa, porque ela reduz um corpo complexo a uma solução única. E medicina não deveria funcionar assim antes de pensar em aumento do hormônio. É preciso entender por que o corpo está apresentando aqueles sinais. Vou te dar um exemplo de um paciente homem de 30 anos que chegou há 3 meses no meu consultório e eu vou te falar como ele está hoje. Quais os sintomas que ele estava tendo? Ganho de peso rápido, insônia, perda do libido, falta de força na academia. E o personal dele virou e falou: fulano, eu acho que o seu problema pode ser baixa testosterona. Por que você não vai procurar um médico? Ele chega para mim, em consulta, eu faço todas as avaliações de exames dele e a testosterona dele estava 280 naquele dia, junto com sintomas que sugeriam essa baixa testosterona. A gente primeiro, eu vi que o eixo dele estava um pouco mais bloqueado, a gente primeiro propôs uma restauração do eixo hormonal dele, fazer o próprio corpo dele produzir mais testosterona. Ele tinha apneia do sono, fizemos o exame do sono que constatou, então melhorei o sono dele, fiz algumas reposições de vitaminas que são fundamentais para melhorar a testosterona, como vitamina D, B12 e alguns minerais essenciais. Também ajustei o treinamento dele para ser um treino mais de força. Tudo isso fez uma grande diferença. Mas eu vou te falar o que fez mais diferença no caso dele. Foi colocar medicamentos que reduzem a gordura visceral, principalmente porque a gordura visceral dele estava muito alta. E essa gordura visceral, ela acaba roubando a testosterona da corrente sanguínea. A gente fala de aromatase. Então o que acontece? Essa testosterona roubada é transformada em hormônio feminino. Por isso que cresce a barriga, cresce o quadril e dá até mamas em alguns homens. E isso foi um caso muito importante, que a gente emagreceu esse paciente, melhorou ele metabolicamente. E depois desses 3 meses, há 2 semanas atrás, ele chega para mim com a testosterona de 780, com todas essas adequações. Tá vendo qual que é a grande lição que a gente tem desse caso? Que não necessariamente
a gente tem que repor testosterona para todo mundo. Às vezes é arrumar os pilares, arrumar o terreno, que assim a gente já resolve sem tomar o hormônio. Agora, se esse conteúdo sobre testosterona fez sentido para você, ativa o sininho, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para mim se você ficou com alguma dúvida, que é um passo a passo sobre como identificar se você precisa tomar testosterona ou ainda tem como você aumentar essa testosterona sem hormônio.